automático, já abrir e já começar a gravar. Pronto, já tá gravando. Ainda bem que ainda não estendeu tanto assim, tá? Perdeu a parte só do tipo de computador, né? Vai entrar nessa parte aqui que, inclusive, é mais. Falta metade. Mas veja só, vou até passar aqui para dar uma relembrada, ó. Os computadores, tipos mais comuns: mainframes, servidores, microcomputadores, computadores portáteis e computadores de mão, tá? São os tipos de computadores, beleza? Então, vamos seguir aqui então agora. Beleza, pessoal. Então, os componentes externos, um deles, e muito importante, é o gabinete. O gabinete, erroneamente chamado de CPU, né? Tem muita gente que fala CPU, e muita gente mesmo chega na loja e fala assim, esse CPU é bom, né? E aí a pessoa pensa, e já aponta, né? Já põe a mão no gabinete ali, mas não é. O CPU é outra coisa, nós vimos na aula passada que o CPU faz parte do processador. Ah, inclusive eu agora, preocupa não, é bom que agora você aprendeu, não chame mais o gabinete de CPU, tá ok? Vamos lá. Consiste em uma caixa metálica que tem a função de proteger em seu interior os componentes internos do computador, né? O HD, a placa-mãe, a fonte e etc. Existem dois modelos de gabinete, né? O gabinete vertical, né? Vertical para cima e o horizontal, ok? A vantagem do gabinete vertical é que há a possibilidade de instalação de um número maior de placas, né? Esse na horizontal, tá? Não, o vertical, quer dizer. Eu vi aqui a palavra horizontal e acabei falando. E outros componentes internos. Esse tipo de gabinete possui em seu interior uma chapa de metal, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Não tem nada a ver não, que tá no chat. Uma chapa de metal e alguns modelos essa chapa é fixa, tá? Essa chapa de metal serve para quê, pessoal? Chapa de metal é para você segurar, para você instalar os componentes, tá? Então você tem um gabinete ali que tem a chapa de metal, já tem os, como dizer assim, como se fossem os armários, já prontinho ali, onde você chega e coloca os componentes, tá? Então, o gabinete possui isso aí. Para quem tem computador aí, tem algum curioso que já abriu um computador, já abriu o gabinete, já tirou, meteu o parafuso lá e abriu o bicho, já? Ó, galera, tudo curiosa, hein? É isso aí. Eu, eu para falar a verdade, quando eu ganhei o computador em 95. 95, pessoal. Eu, eu não tinha muita coragem nem de mexer direito. Pouca gente sabia mexer no computador. Quando estragava, tinha que mandar para Goiânia, para lá. Então era assim, era aquele zelo total. Hoje vocês mexem à vontade. O que acontecer, aconteceu. Vocês arrumam até o vizinho e tal. Fala aqui com o professor, fala com alguém, liga para um, liga para outro. E muita gente sabe mexer. Por fim, você entra na internet e resolve também. Então, hoje tem essa facilidade, né? Já passei a borracha da escola na entrada da memória RAM. É a melhor coisa que você faz, tá? Passar a borracha na memória RAM, nos contatos. É isso aí. Vamos aqui. Quase quebrou o computador, Matheus? Ih, rapaz, cuidado, hein? Tá doido, irmão. Chega, gelou, hein? Então vamos lá. O que possibilita o TEC removê-la, facilitando a montagem da placa-mãe. Então, o gabinete ele já tem ali o formatinho certinho para você colocar a placa-mãe, já com os buracos dos parafusos e tal. O gabinete ele é um equipamento bem versátil assim, próprio para fazer essas instalações, certo? O pincel na entrada da RAM. Pincel geralmente não costumo usar não. Derrubou um copo de coca inteiro no teclado, meu Deus do céu. Nada aconteceu? Então o notebook gosta de coca também, velho. É isso aí. Vamos aqui. Eu já vi ninguém que não recuperou mais não. Vamos lá. Vamos seguindo aqui então com aqui tá os desenhos aqui então dos gabinetes, tá? Olha aqui o gabinete vertical, isso aqui cabe muito mais placas, tá? Deixa eu ver aqui. O outro derrubou água também, derrubou café. Mas, rapaz do céu. É cyber café aí? Mexe no computador, comendo.
Aqui em casa é proibido comer perto do computador. Vocês estão doidos aí? Fica em cima do computador comendo e tal. Ave Maria, tenho até medo que tem nesse computador. Já aparece rato. Olha, eu já, quando eu trabalhava dando manutenção, já vi cada coisa. Já vi caixa de maribondo, já abri com ninho de formiga, essas coisas tudo. E era tão sujo, a gente chegamos até comprar, onde eu trabalhava, chegamos à conclusão até de comprar um compressorzinho, onde chegavam os computadores, a gente abria assim, que tava aquela aranha, aquele negócio de aranha, teia de aranha, ali tinha tanta coisa, uma sujeira, os ventiladorzinhos lá nem rodava mais, muitas vezes tão sujo. A gente pegava e adquiriu lá, o dono da loja adquiriu um compressor, tipo aqueles compressor mesmo de, de encher pneu, né? Mas é pequenininho, né? E aí a gente bate, a gente tinha que ir lá para fora, porque a poeira que saía, parece que a pessoa limpava a casa e empurrava a poeira para dentro do computador. Não tinha condição. Então é terrível. E vai estragando, a gente pensa que não vai estragando. Então, continuando aqui, ó. Vejam só. Gabinete vertical, né? Esse aqui que é o maior, cabe muito mais coisas, né? O pessoal acha bonito, principalmente quem joga, né? Acha top de linha esses aqui. O top mesmo, quem era o fera, era quem abria aqui, eu colocava uma de acrílico, porque antigamente não vinha, né? Depois começou a vir estilizado, você já compra já desse jeito. Mas tinha gente que mandava abrir aqui, ó, cortava, mandava fazer uma tampa de acrílico, ou então de vidro mesmo. Colocava uns neon, e aí o trem ficava sinistro. Tinha gente que já deixava aberto, né, falava que era para ventilar, para ficar mais ventiladão lá e tal. Tinha neguinho igual eu mesmo, cada cooler que encontrava, tacava para dentro do computador. O computador parecia um furacão lá dentro, né, só mesmo para gelar, mas assim vai, assim que a gente organiza os computadores aí, né. Agora esse aqui já é mais compacto, que é o gabinete horizontal. Ele é muito ruim para dar manutenção, fica muito próximo às peças, tá? Mas é um gabinete compacto. Pessoal, quando chegar esses gabinetes aqui, tipo, você gastava 5 minutos para abrir esse gabinete, esse aqui você gastava ali uns 15 minutos para abrir, ou mais, ou mais. E cada marca vem com uma maneira diferente, né? Por exemplo, cada encaixe. Aí você tem que desencaixar, muitas vezes você tem que tirar tudo. Até antigamente tinha os CDs, tudo para você chegar nas peças, né? Você tinha que desmontar ele todo para você chegar nas peças. Então é mais complicado. Já o vertical, não. O vertical você consegue acessar de maneira independente os componentes, tá? Então tem uma maior facilidade, tá? No instituto, eu não estou lembrado, eles mexeram nos laboratórios agora, mas eu creio que tinha um laboratório só de verticais. Só de verticais. Horizontais, quer dizer, horizontais. Por último, agora tem os verticais lá. Esses horizontais aqui são mais compactos, igual, por exemplo, tem a necessidade de um laboratório que não tem tanto espaço, né? Então acaba colocando esse aqui, certo? Ok. Dando uma lavada de mangueira no PC. Você tá doido. É aquático? Computador aquático? O que é isso? Você nunca viu um gabinete horizontal? É porque muitas vezes passa despercebido, mas tem muito. Bastante. Vejam só. Então, nós temos aqui ó, os gabinetes, né, os mais conhecidos são do tipo AT, né, tem os padrões, tá? Tipo AT e o ATX. O AT é bem antigo, tá? O ATX também já é da tecnologia mais antiga e tinha muito a ver com as ligações que faziam entre a fonte de alimentação, os componentes luminosos da frente, o interruptor liga e desliga, as luzinhas, por exemplo, de reset, de ligar. Então tinha toda essa coisa aí que acabava criando esse padrão AT e ATX, que era a diferença. Antigamente o AT, o que o AT fazia? Olha aqui, vamos ler a teoria aqui primeiro, depois eu vou explicar. O padrão AT é mais antigo, foi desenvolvido a partir dos computadores da IBM PC e tal. É próprio para placa-mãe do tipo AT. Não é só placa-mãe, né? E também a fonte também. Não fornece boas condições de organização interna dos componentes, né?
Aí quando a gente fala assim, você já entende. É o quê? Vem fio demais. Muito fio e assim, não é muito fácil de você pegar, instalar, colocar. Antigamente o técnico Fera, ele sabia cada encaixe certinho, ele quando ligava e tu acendeu as luzinhas, nossa, você comemorava, porque era muito componentezinho para você conectar. Então, além dos componentezinhos que você ligava na placa-mãe, que era da parte da frente, e aí tinha a fonte, era muita coisa. Então, ficava até feio. Se você colocasse esse tipo de gabinete aqui, né? Se ele fosse fechado, era mais bonito, né? Por quê? Porque se você colocasse aberto aqui, era uma fiarada que chega a ficar feio. Então era melhor deixar fechado, tá? Aí o grande profissional era quem conseguia dobrar os cabinhos, dobrava direitinho e tal, punha liguinha, punha aquelas presílias, deixava bonitinho, bem organizado, e você entregava para o cliente via, aí o cliente chega e ficava feliz, né? Ó, o cara é organizado, o cara é o fera do computador e tal, né? Ok, não, beleza. Mas usa o que vocês cadastraram, tá? Fica melhor, porque senão toda vez que entra tem que dar permissão, tá? Beleza, vamos aqui então continuar, tá? Então, não fornece boas condições de organização interna dos componentes, que é o que eu falei para você, e para dar uma manutenção, então. Chegava aquele tanto de fio lá, você tem que tirar fio por fio para chegar no lugar, né? Era cada fiarada, cada componente, cada cabo flat que existia, grande, e assim, muitas vezes você puxava um, topava no outro, arrancava um, arrancava o outro, era terrível, cara. Era terrível, era ruim. E o tanto que esse computador era pesado, muito pesado, assim, pro bandido roubar, ele sofreu um pouquinho, viu? Ele não dava conta de roubar dois de uma vez, não, que ficava meio difícil para carregar, né? Era mais complicado. Então, o que prejudica na ventilação, né? Tinha esse problema de ventilação, por isso que o neguinho tacava vantagem. Por isso o neguinho tacava cooler nele, né? Para ficar bem ventilado. E outra, os processadores esquentavam muito mais nessa época. Então, tacar cooler lá era sensacional, né? Esse padrão quase não se utiliza mais, né? Quase não se vê, né? Eu acho que lá no Instituto, de repente, às vezes pode ter algum, tal, não sei como é que vai ficar nossas aulas aí, provavelmente nós não vamos lá de novo, mas capaz que deve ter alguns lá, né, para teste, só para vocês verem. Apesar que agora, vou dar manutenção, apesar que no interiorzão acha muito, se for nesses pessoal que mexe com desenvolvimento de sistema, que aluga sistemas, eles tem nesses interiorzão aí, eles mesmo reclamam que chega para instalar, tem um computador velho lá e tal, eles têm que levar até um técnico para ficar formatando, instalando, dá maior trabalho, da manutenção desse computador velho. Porque o cara acha que abre um mercadinho e que contratando o sistema já tá bom, esquece que não precisa do computador para rodar o sistema, né? Beleza. Agora temos o padrão ATX, né? ATX é uma evolução do AT. Foi criado em 95 pela Intel e é utilizado atualmente para a grande maioria de placas-mães. Possui várias vantagens em relação ao padrão AT. Ixi, muitas, viu? Tais como melhor espaço interno, então fica bem mais organizado, né? Olha aqui para vocês terem uma ideia aí, ó. Olha o espaço. Ele já tem, ó, tipo as torrezinhas certinho de você colocar os componentes. É bem distribuído, né? Bem distribuído e assim, a ventilação fica muito boa. E esse padrão, já com as próprias placas-mães, já exigem muito menos cabos. Muito menos mesmo. Melhor espaço interno, que permite melhor organização dos componentes, cabos, consequentemente possibilitando uma maior ventilação, possibilidade de expansão de hardware, né? Você colocar mais componentes ali. Normalmente possui mais de uma baia. As baias, pessoal, os gabinetes possuem a chamada baias, né? Tá vendo essas partezinhas aqui? Aqui você coloca HD, colocava leitura de CD, leitura de DVD, né? Eu lembro até hoje, quando chegava uma pessoa, né, que chegava com um gabinete de 4 baias, aí a torre era grande, a torre era gigante, né, autona assim, ele era o cara, ele tinha dinheiro, ele era o cara dos jogos, ele era tudo, né? O cara tinha um computador de 4 baias, cara, era assim, sensacional, né? Aí beleza. E aí o cara ainda tacava 4 leitoras de CD, 4 leitoras de CD. Então o trem ficava sinistro. E aí você poderia colocar vários
aqui, ó, vários HDs e tudo mais. Como eu falei, os HDs, muitas vezes você precisava de vários HDs ali, né? Porque não tinha essa capacidade igual hoje. Você tem um tera, porque você precisa, você tem um HD, um SSD ali de 1 tera, para que você quer mais? Você encher isso aí, haja coisa, haja foto, haja música, haja vídeo. O cara que mexe com vídeo até que vai, né? Tem muito. Mas mesmo assim, ocupar é muito, né? Precisa de muito assim mesmo. Então você não precisa de tanto componente, né? Mas antigamente o cara preenchia isso aqui tudo ali, punha CD, era uma gravação de CD, precisava de uma coisa, uma gravação de CD, o cara ficava gravando CD o dia inteiro. Eu ensinei que ficava gravando CD o dia inteiro pirateando as coisas, né? Então precisava de 4 baias. Uma lendo, a outra gravando, e colocava a outra lendo de novo e a outra gravando. Então era uma coisa, era uma pirataria louca que existia, né? Mas beleza. Aí veio o pendrive, arrebentou com os drive de CD, né? Aí você tinha a possibilidade de colocar aqui também, ó, mais componentes externos. Essa aqui é a parte de trás, ó, do gabinete, ó, a parte de trás. Então aqui você colocava os componentes, ficavam internos, né? Aqui você só via a frente dele, como se fosse o DVD. Aqui, por exemplo, os HDs, né? A maioria era HD. Aí nessa parte de trás, a parte de trás aqui, tinha mais capacidade também você pôr placas, né? Por exemplo, queria pôr uma placa de som. Tinha até a placa de modem na época também, placa de modem, placa de rede, placa de vídeo. Então, vários componentes, né? Então, o gabinete se diferenciava por isso aí, por ele ser grande, quantos slots teria, capacidade de slots. Então, tinha essas diferenças aí. E esse espaço interno aqui, ó, tá vendo o número 1? Isso aqui era primordial, tá, pessoal? Porque esse espaço aqui, quando ele for maior, então, maior ventilação, melhor forma de se trabalhar, né? Então, é bacana. Então, temos aqui, ó, parte 5, que é a parte de trás, a parte onde você tem o espaço para os slots, né? A parte 6 é a parte que a gente chamava a parte do painel traseiro, onde fica os encartes ali, tipo teclado, USB, que aparece lá atrás. O 4 aqui é a fonte, tá? Tá aqui separado, belezinha aqui em cima. A parte 3 seria os slots aqui para você colocar os HDs, como foi citado. E esse 7 que está aqui, você consegue enxergar o 7 aqui, é uma partezinha aqui que tem os encaixes das luzinhas e tudo mais ali. Os indicadores, o botão liga e desliga, assim por diante. Aqui tem falando tudo que eu acabei de citar aqui, né? E aí tem o chamado de baias, né, lá em cima, e aí os tamanhos dessas baias, o maior para um CD é o 5 1 quarto, né? 5 1 quarto, o tamanho, que é esse grandão aqui. E já esses aqui, esses menores que tinha lá, que eu falei do HD, ele era 2,5, tá? Certo? Então vamos lá. Aqui, ó. Quem tinha um desse aqui era o cara. Era fera demais. Né? 2,5 não, é 3,5, queria dizer. Vamos aqui então. Aí tem aqui os espaços, ó, para CD, DVD. Entrada de drive aqui ainda fala do flop disk, né? Que é o disquete. Vocês já conheceram o disquete? Hoje que tem um disquete, guarda. Guarda que isso é enfeitinho, é até bonitinho. Nossa, eu lembro até hoje, o primeiro jogo que eu tive. Cabia num disquete, cara. Era top. Era tipo esses joguinhos que fica aí na frente aí, era de carrinho. Chamava Lotus. Vamos aqui. Então aqui, ó, os botões liga e desliga, o reset, os LED do ligado, né? O LED quando você liga o computador. E o LED do disco rígido. Quando, por exemplo, quando tá o disco rígido rodando e fica piscando, né? Os notebooks tem, o meu que tem também. Tô mostrando a movimentação, né? Aí vamos seguindo aqui. As portas lá de trás, né? O que acontece? Que eu falei, aquela porta lá de trás é onde encaixa a placa-mãe que vem com esses slots, né? Que mostra. Realmente são as portas USBs, conector de áudio, conector de microfone, né? Beleza. Então, ok, vamos seguir aqui. Agora vamos falar de fonte, tá? Fonte. Só a fonte é a que leva energia ali para o computador, né? É através das fontes de alimentação que ocorre o fornecimento de energia elétrica aos diversos componentes do computador. Quando fala em fonte, inclusive eu estava falando até com um amigo meu ali, que tem um grupo da faculdade, na época que a gente formou, estava conversando com ele ali, e quando eu falo de fonte, eu já lembro dele mesmo, né? O que acontece? Ele foi o cara que mais colocou medo em fonte em mim.
Por quê? A gente chegou a fazer um curso técnico junto, a gente estudou faculdade junto. No curso técnico, esse cara tacou a fonte que estava para 110, ele ligou na energia 220. Pensa o estouro dentro da sala de aula que deu, porque essas fontes eram barulhentas demais quando queimava. Parecia uma explosão, uma bomba explodindo, assim, aquelas bombinhas 20. Alguém já soltou bombinha 20 aí? Aquelas bombinhas 20. E aí, dentro de um laboratório, cara, chega, explodiu e sai fumaça assim, que você pensa assim, pelo amor de Deus, sai correndo. Né? Atentado terrorista. Então, assim, aí, depois que ele explodiu essa aí, eu confiro umas 5 a 10 vezes, eu confiro, ó, se eu tenho uma distância assim para colocar o cabo na tomada, eu confiro aqui, aqui e aqui, na hora de colocar, eu tô conferindo a voltagem, né? De tanto que eu fiquei com medo, depois dessas explosões, né? Pensa, você explodiu uma fonte, geralmente quando você queima a fonte, geralmente se ela não tiver um circuito de proteção, ela deixa passar energia e sai queimando, aí queima placa-mãe, processador, HD. Aí, meu amigo, se você estiver trabalhando numa loja, pensa, um cliente tem lá suas fotos, seus vídeos ali, e você queima a fonte e queima o HD do cliente, meu Deus. Ai, não posso nem de pensar, galera, o que pode acontecer. Vamos aqui então, ó. A função da fonte é receber a tensão fornecida, né, pela rede elétrica, 110 ou 220, e converter essa tensão em uma voltagem que atenda a necessidade de cada dispositivo do computador, ou seja, 3,3, só para você ver, só para vocês terem uma ideia. A voltagem dos equipamentos ali dentro, né, 3,3 volts, 5 volts ou 12 volts, é menor que uma bateriazinha, muitas vezes, né? É menor que a bateria, o volt. Aí pensa, a fonte queima e libera 220 entrando, aí torra mesmo. São também chamados de fontes chaveadas por fazerem a conversão de tensão alternada, né, que é AC, para tensão contínua. Além de trabalhar também como estabilizador, atenuando os picos de energia na rede elétrica, né. Hoje quase não está se usando mais estabilizador. Antigamente se usava bastante estabilizador. Vocês já chegaram a ver estabilizador? Alguém de vocês tem estabilizador nos computadores de vocês? É importante ter o estabilizador, mas antigamente era meio que obrigatório, né? Queimar muito fácil. As fontes não tinham tanta capacidade de sustentar. Hoje as fontes aguentam bastante, né? Então o estabilizador era um equipamento assim quase que necessário, né? Quase que necessário, porque por causa do pico de energia, qualquer variação já queimava a fonte, ia queimar bastante. Então, hoje as fontes, né? Inclusive a minha felicidade é que muitas fontes estão vindo bivolt automática. Cara. Aí você pode ligar, ó, ligar e desligar qualquer hora, testar qualquer hora, porque é 220, 110 automático. Pode colocar, 120 ela detecta, 220 ela funciona do mesmo jeito. Então, acaba que aí você não precisa tanto de estabilizador, porque ela já trabalha em cima dessa oscilação gigante aí, então essa oscilação pequena, para que vai? Você não precisa de estabilizador para isso, né? Beleza. E as fontes hoje ainda vêm com a maior capacidade, muitas vezes o que ela faz? Ela, quando baixa muito, ela automaticamente desliga. Em vez de queimar e tentar ficar forçando, trabalhando, ela desliga o computador, pá, pronto, acabou, não tem problema, espera a energia voltar. Né? Então, houve uma evolução gigantesca, mas vocês estão de boa, né? Agora o Titi aqui já sofreu demais, amigo. Trabalhando com isso aí. Capacidade da fonte, né? Então, cada dispositivo conectado ao computador consome uma determinada voltagem e capacidade de fornecimento de energia elétrica, varia entre os diversos tipos de fontes, né? Portanto, antes de adquirirmos uma fonte, deveríamos fazer um levantamento do consumo total do computador e adquirir uma fonte com capacidade superior, para não que tenhamos problemas com o consumo de energia elétrica. As informações de capacidade da fonte normalmente vêm impressas na etiqueta fixada, né? Então, muitas vezes, as fontes, tá? Elas têm sua capacidade. Aí que acontece? Muitas vezes, o que o pessoal faz, né? Que eu já vi muita neguinho queimar a fonte ou queimar algum componente lá dentro, comprava uma fonte fraca,
né? Uma fonte fraca. E o que acontecia? A fonte fraca, o que, que ela vem? Aí, por exemplo, ela vem com a conexão para a placa-mãe, que é padrão, todas vêm, né? Tem que vir. Ah, isso aí, ó, 450 watts, exatamente, ó. Aí, por exemplo, 450 watts, né? A do João Paulo aí. Aí, ele acha que 450 watts dá para ligar o mundo ali. Aí ele compra, aí tem já a placa-mãe, aí na saída lá dá para ligar um HD e um drive de CD. Beleza. Aí não tem mais entrada. Só que aí ele vai lá e compra uns cabinhos que cascateia, né? O que cascateia? Ele duplica, né? Por exemplo, tem três saídas, duas, né? Uma da placa-mãe não tem jeito. Mas tem mais duas saídas. Aí ele cascateia ali, mais duas, já dobra. Aí ele liga mais dois HD, né? Ou dois drives de CD, sei lá. E aí começa a forçar a fonte, forçar a fonte. Aí muitas vezes a fonte não aguenta e acaba fornecendo bem menos capacidade elétrica para os componentes. E um componente, às vezes, acaba queimando, até a própria placa-mãe fica faltando energia para ela, ela acaba queimando, né? Então, por isso que tem essas voltagens. A do nosso amigo, exatamente, bem lembrado. Ó, 450, uma das mais comuns que tinha, 450. Aí tinha de 600, tinha até de 900. Mas aí vinha com muita capacidade para você ligar muitos. Você viu que tem muita baiazinha lá, não é? Então, por exemplo, se tem muitas baiazinhas lá no gabinete, é porque tem espaço para colocar. Se tem espaço para colocar e você quer colocar, você vai colocando. Só que aí precisa da fonte, né, da fonte de energia. A energia é primordial para o bom funcionamento, né? Muitas placas-mãe travam quando o funcionamento está bem pouco, né? Muitas vezes você pensa, meu computador está travando, já cansei de travar, e aí você só troca a fonte, funciona numa boa, geralmente por causa disso aqui. O fornecimento de energia, ela é essencial, tá, pessoal? Então, alguns tipos de tecnologia, né? Tecnologia AT, ATX, o AT geralmente é o liga e desliga normal, tá ligado, para baixo desliga. O ATX já foi uma evolução, já não tinha um botão de baixar ou ligar, né? Você nem vê que está ativado, né? Porque é um botão que você liga, tipo, ele volta para o mesmo lugar, né? É igual interruptor de tomada, o AT, né? Ele está para baixo ali, você olha para um interruptor de tomada, você sabe, vai estar desligado, tá ligado. O ATX você não via, que é um botão só que você aperta e já está funcionando. E se você acidentalmente vai lá e aperta de novo, ele não desliga a máquina. Para ele desligar mesmo, você tem que apertar e segurar, né? Você aperta lá no botão e segura uns 3 segundos, aí que desliga o computador. Quantas pessoas fazendo um trabalho ou fazendo algum estudo e tá lá, aí bate a mão, ou o priminho chega, bate a mão no interruptor e acaba desligando o computador, meu Deus. Já aconteceu isso demais. Tá? Às vezes você tá lá no bate-papo, de boa lá, conversando, ele desligava, alguém batia a mão, ou batia alguma coisa, você batia o braço, batia o joelho, muitas vezes né, tinha aquelas mesinhas que o computador fica assim embaixo, perto da sua perna, você batia, desligava, né? As fontes ATX eram assim, é de interruptor, a T, né, a TX não, só o botãozinho mesmo ali, e para desligar você tinha que segurar, né? Beleza? Então são duas grandes diferenças ali, né? Assim, visuais, né? Aí de tecnologia, a mudança era grande, era bruta. A TX, olha o jeito que era. Aqui tava outro segredinho da TX. Ó. Vinha dois lugares separados, você tinha que colocar juntos, né? Mas e aí, se eu invertesse para um lado ou para o outro? Acabava conectando. Aí corria o risco de queimar. Olha aí, que terrível. Eu lembro o seguinte, quer instalar certo, isso aqui não está colorido, mas olha aqui, ó. Fiozinho preto com fiozinho preto. Põe os dois juntinhos aqui, ó. Encaixa que não tem erro. Tá? Era o ATX, era desse jeito, tá? Aí o eu tô com esse trem. Agora já o ATX, você já não tinha jeito de ligar errado. Era só encaixar, não tinha erro. Tá vendo essa partezinha aqui, ó? Tem uma saliência que é uma travinha. Bem aqui, ó. Uma travinha bem aqui. Não tinha jeito de ligar errado, porque aqui no 2 aqui, onde tá o 2, isso aqui vem da fonte, isso aqui é da placa-mãe, não encaixava errado, não tinha jeito de encaixar errado. Então já era uma facilidade, só chegava e encaixava. Era uma beleza, né? Beleza, pessoal. Então, pra gente encerrar a aula de hoje, depois a gente continua, tá? Que aí vai falar de outros conectores aqui e tal, bacaninha. Então, pessoal, valeu pela aula de hoje, pela interação que vocês tiveram aí, a galera aí foi interagindo, falando que tem em casa, é isso aí, fica bacana pra vocês interagindo.
faz o seguinte, tira uma foto aí do de vocês assim, manda pra gente ir mostrando, manda no zap que eu falo lá no zap também e tal, fonte bacana demais. Beleza, pessoal? Valeu, ó, grande abraço, depois eu ponho a aula lá pra vocês, tá? E depois eu vou pôr esses textos lá pra vocês também. Beleza? Opa, quero saber essa história aí, é fake news que ela deve ter contado. Beleza? Pessoal, um grande abraço, uma ótima semana para vocês. Fui!